Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e nesta aula nós vamos entender o padrão de desenvolvimento adotado para o nosso projeto e começar a botar a mão na massa, começar a desenvolver o nosso sistema. Eu estou com um PDF em aberto. Este PDF ele está disponível para você aí no material de apoio desta aula, então seria interessante que você fizesse o download dele também para estar acompanhando as aulas, tá bem? Nós temos aqui uma imagem que representa o desenvolvimento em camadas que nós vamos adotar para desenvolver a nossa API. Então, nós vamos abordar boas práticas de engenharia de software, tratamento de exceções de forma personalizada e também vamos adotar esse padrão MVC, que é aquele famoso padrão Model View Controller, certo? É um padrão muito utilizado aí pela comunidade, muito revisitado por empresas, e é um padrão que eu também utilizo no dia a dia como desenvolvedor. Então, pessoal, aqui é extremamente importante que nós entendamos como vai funcionar aqui esse ciclo. Basicamente, nós vamos ter uma aplicação cliente. Essa aplicação cliente, ela representa o front-end que nós vamos desenvolver. Ele vai fazer requisições aqui para a nossa API. Então, nós vamos ter uma API que nós vamos desenvolver e essa parte de baixo representa a nossa API. A nossa API vai receber essa requisição do front na camada de controladores REST, a nossa camada de recursos. Então, ele vai receber o primeiro contato com o front-end, tá bem? Então, esse controlador REST vai receber essa requisição e vai passá-la para a camada de serviço. A camada de serviço é onde nós geralmente implementamos a nossa lógica de negócio. Então, algumas validações, algumas lógicas nós implementamos nessa camada. E a camada de serviço se comunica com a camada de acesso a dados, o famoso repository. Então, esse cara ele é o responsável por se comunicar com a nossa base de dados e fazer a persistência das informações ali. Então, pessoal, essas duas camadas aqui se comunicam com a camada de domínio. A camada de domínio, por sua vez, é aquela camada onde nós vamos inserir as nossas classes, as classes de domínio da nossa aplicação. Beleza, pessoal, vocês vão entender com um pouco mais de clareza quando nós começarmos a desenvolver a nossa API, quando nós começarmos a implementar os primeiros métodos lá, tá bem? As primeiras requisições vão ficar mais claras para vocês. Beleza, mais abaixo aqui nesse PDF, nós temos aqui um diagrama de classes do nosso sistema. É um diagrama simples, mas que vai dar para a gente estudar aí um caso de uso, tá bem? Então, nós teremos aí uma classe chamada pessoa, ela vai ter o ID, o nome, o CPF e o telefone. E é uma classe abstrata, ou seja, ela não vai poder ser, não vamos poder instanciar objetos desse tipo no nosso sistema. Então, nós teremos uma classe técnico que estende essa classe pessoa e uma classe cliente que estende a classe pessoa também. Então, ou nós vamos criar um técnico ou criaremos um cliente. Nunca criaremos uma pessoa, tá bem? E temos aqui também a classe ordem de serviço. Essa classe aqui, ela é uma classe que está ligada tanto com o técnico quanto com o cliente. Então, um cliente ele pode ter 0 ou várias ordens de serviço. Um técnico pode ter 0 ou várias ordens de serviço. E uma ordem de serviço ela possui apenas um cliente e apenas um técnico. E aqui embaixo, então, nós temos uma instância de cada uma dessas classes e a ligação entre elas, tá bem? Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o nosso projeto. Eu deixei aqui também destacado em vermelho a versão do Spring Boot. Então, utilize a mesma versão que nós estamos utilizando no projeto aqui, para não dar nenhum erro, tá bem? Então, caso você tente rodar o seu projeto e ele dê um erro de porta, informando que a porta 8080 já está sendo utilizada, basta você pegar esse comando aqui, ó, server.port igual a cifrão, abre e fecha chaves, port igual a 8081, dá um Ctrl C nele, volta lá no projeto, abre aqui source main resources, application.properties e cola ele aqui.
Quando você salvar, uma vez que nós estamos utilizando o DevTools no nosso projeto, ele vai recompilar automaticamente o nosso projeto aqui de forma bem mais rápida do que se nós estopássemos ele aqui e iniciássemos. E você vai ver que se você voltar lá no navegador e rodar o seu projeto na porta 8080, ele já não vai mais rodar, porque ele não vai encontrar esse carinha rodando. Então aqui vamos deixar na porta 8081. Então aqui, ó, localhost 2.8081, beleza? Você vai ver que ele vai dar aquele erro padrão lá do Spring Boot pra gente, tá bem? Como não é o meu caso, a porta 8080 não está sendo utilizada por outro processo, eu vou apagar essa linha aqui e vou salvar novamente. Beleza, pessoal, então vamos começar a criar as nossas classes, né? A gente tem que começar criando as nossas classes, as classes de domínio. Vou minimizar aqui então esse cara aqui e vou expandir aqui o source main java. Aqui dentro nós temos o pacote principal, que é o pacote com.valdir.os, e dentro dele nós temos aqui a nossa classe principal. Você vai ver que ela tem a anotação @Spring Boot Application. Então esse cara aqui está informando que é uma aplicação Spring Boot. E aqui dentro nós temos o método principal, nosso método main, né? Então ele que vai rodar o nosso projeto. Beleza, vou fechar esse cara aqui também, esses dois aqui. Com o botão direito sobre o pacote principal, eu vou criar então uma nova classe. Então new class, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui pessoa. Essa classe ela vai ficar no pacote de domínio, então como ela é uma classe de domínio, ela vai ficar na camada de domínio. Então aqui nós vamos colocar .domain. Então nós vamos criar um novo subpacote aqui, que vai ficar assim, ó, com.valdir.os.domain. E eu vou flagar essa opção abstract. Então essa opção aqui, ela vai criar uma classe abstrata. A gente não vai conseguir criar instâncias dessa classe. Ela só vai poder ser estendida por outras classes. Beleza, então vamos fazer assim. Os nossos atributos vai ser o ID, o nome, o CPF e o telefone. Eles todos serão do tipo privado. Então vamos colocar aqui private, integer, ID, private, string, nome, private, string, CPF e private, string, telefone. Então nós criamos aqui os 4 atributos, que são os atributos que estão lá no nosso diagrama de classes, né? Então aqui nós temos o ID, o nome, o CPF e o telefone. Perfeito, eu vou criar então aqui um construtor da superclasse, que é aquele construtor sem parâmetros. Então aqui nós temos algumas teclas de atalho também para utilizar no STS, facilita muito o nosso trabalho. Então nós podemos clicar aqui em Alt Shift S, aí ele vai aparecer essa janelinha aqui para você. Você seleciona aqui, ó, Generate Constructor from Superclass, que é aquele construtor sem nenhum parâmetro. Então quando a gente quer instanciar uma classe sem nenhum parâmetro, porém essa classe ela não vai ser instanciada, né? Só que a gente vai ter outras classes que vão estender ela. E agora eu vou gerar aqui o construtor com os parâmetros. Então deixa os 4 flagados aqui e clica em Generate. Beleza, isso vai facilitar quando a gente for criar classes, instâncias da classe técnico e cliente, porque daí a gente não precisa ficar assim, técnico 1.setID, técnico 1.setNome, a gente já consegue criar direto dentro do construtor. Vocês vão entender melhor também posteriormente. E eu vou criar aqueles métodos acessores e modificadores, porque esses nossos atributos aqui, eles têm a visibilidade privada, então só a classe consegue ter acesso a esses atributos aqui. Então a gente vai criar os métodos acessores e modificadores por questão de boas práticas, por questão de segurança. Então Alt Shift S, Generate, aí a gente tem aqui, ó, Generate Getters and Setters. Vamos deixar todos selecionados e vamos clicar em Generate. Beleza, e nós vamos criar também
o hashcode equals, né? Para a gente poder fazer a verificação, poder comparar instâncias dessas nossas classes aqui pelos seus valores e não pelo valor de memória, tá bem? Então, aqui nós vamos colocar hashcode and equals. Eu vou deixar o ID e o CPF selecionado. Clicamos em Generate. E aqui, pessoal, o STS ele tem alguns atalhos para facilitar o nosso desenvolvimento, né? Então, você pode clicar aqui Ctrl Shift F, que ele organiza a indentação do nosso código. Beleza, então vamos salvar aqui. Nós temos a classe, então, pessoa, que está aqui no nosso diagrama de classes. Então, nós precisamos daqui da classe técnico e da classe cliente. Então, vamos clicar com o botão direito aqui em Domain, New, Class, beleza. Então, aqui eu vou chamar de técnico. Ela já está no pacote de domínio, tá bem? Certo, então vamos clicar aqui em Finish. Beleza. E aqui nós vamos colocar assim, ó, Extends. Então, ele estende a classe pessoa. Se você apertar Ctrl espaço, ele já traz o import para você dessa classe, tá bem? Então, beleza. Essa nossa classe técnico, ela não vai ter nenhum atributo a mais. Então, nós vamos colocar assim, ó, Alt Shift S e vamos gerar o construtor da superclasse, porque como ele estende a classe pessoa, então a nossa superclasse ele tem esses dois construtores aqui. Então, a gente vai trazer aqui para a gente poder instanciar esse técnico com mais facilidade posteriormente. Então, Ctrl Shift F para dar uma organizada no código. E a tecla de atalho Ctrl Shift O, ele organiza os imports para a gente. Então, ele traz imports que você precisa e exclui os imports não utilizados no projeto. Então, ele facilita bastante. A IDE serve para isso, para facilitar no desenvolvimento. Beleza, então vamos criar aqui a classe cliente agora. Então, com o botão direito sobre o pacote de domínio, nós vamos colocar New Class Cliente. Beleza, vamos clicar em finalizar aqui. E aqui nós vamos colocar Extends. Eu vou colocar aqui, ó, PES e vou apertar Ctrl espaço. Você vai ver que ele vai trazer para mim aqui, ó, pessoa do pacote com Valdir OS Domain. Então, ele facilita também e já traz pra gente o import se necessário. Então, beleza, vamos gerar o construtor da superclasse aqui. Beleza. Vamos apagar essas linhas desnecessárias também. Vamos organizar o código e salvar. O Ctrl Shift F, ele organiza o código. E o Ctrl Shift S, ele salva todo o projeto, todas as alterações do nosso projeto, tá bem? Bom, pessoal, então, para esta aula era isso. Na próxima aula, nós vamos começar a implementar algumas funcionalidades aqui nas nossas classes criadas até então. Depois a gente tem a classe de ordem de serviço. A gente vai começar a utilizar algumas anotações para a gente poder salvar as instâncias dessas nossas classes lá na nossa base de dados, tá bem? Então eu aguardo vocês para a próxima aula, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha ficado clara para vocês essa questão aqui da criação das classes, bem simples, né? Conceitos básicos aí de programação orientada a objetos. Mas estou partindo do pressuposto de que existem pessoas assistindo que não conhecem a programação orientada a objetos, tá bem? Bom, aguardo vocês para a próxima aula então, um forte abraço, até mais!